Deixe que o mundo conheça o amor de Deus através da sua vida. Desde que nascemos, a nossa natureza espiritual estava morta, pois fomos gerados no pecado, como disse Davi no Salmo 51. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concedeu a minha mãe. Desde que nascemos, estávamos mortos, fazíamos aquilo que era errado, fazíamos aquilo que desagradava a Deus e sentíamos prazer em pecar. O nosso estilo de vida, ele era baseado naquilo que o mundo fazia, pois a nossa consciência estava morta para as coisas de Deus e para a sua vontade. Víamos a Deus como alguém inacessível, superior demais para nos aceitar, poderoso demais para nos querer perto. Era assim que todos nós nos sentíamos e víamos a Deus, completamente um ser superior, distante de nós. Não nos sentíamos dignos de entrar na sua presença, não nos sentíamos dignos de chamar, de clamar por Ele, não nos sentíamos dignos de dobrar os nossos joelhos e de falar com o Pai, porque estávamos afastados da glória de Deus. Mas a palavra de Deus em Efésios 2, do 1 ao 3, vai nos contando um pouco deste processo de mudança e de transformação que muitos de nós já passamos, e estas vidas que passaram hoje pelas águas do batismo já passaram e estão passando também por este processo. Efésios 2, do 1 ao 3, diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o caminho de Deus, o castigo de Deus. Estávamos completamente longe, não havia solução, não havia nada que nós pudéssemos fazer. Longe de Deus, não conseguíamos olhar além desta vida, não conseguíamos encontrar nenhuma chance, nenhuma condição de novamente nos relacionarmos com Deus, como foi no início de todas as coisas, quando Deus falava com Adão e Eva naquele paraíso. Estávamos destinados a morrer espiritualmente e viver longe da salvação. Não havia esperança para nós, mas Deus decidiu rasgar a dívida que nós tínhamos, decidiu que o inocente devia morrer em nosso lugar, em meu lugar e em teu lugar, para que você e eu pudéssemos ter a chance, a oportunidade de viver com Ele por toda a eternidade. Deus, por nos amar tanto, 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 ofereceu Jesus, o seu primogênito, como uma oferta de amor, para resgatar a minha vida e a sua vida. Efésios 2, 4 e 5 diz assim: mas a misericórdia de Deus é muito grande, o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Salvação. Nada do que eu e você pudéssemos fazer, ou possamos fazer, nos garantirá a salvação. Não há dinheiro que compre a salvação. Não há bens que comprem a salvação. Não existem obras que comprem a salvação. Não existe caridade que compre a salvação. Não existe bondade que compre a salvação. Muitas pessoas dizem: eu não faço nada de errado, eu não quero o mal do meu próximo, eu sou alguém que não mente, que não adultera, eu sou alguém que não rouba ninguém, que não tira nada do outro. Eu quero te dizer,
Ter um bom caráter, ser uma pessoa digna, uma pessoa honesta, é uma obrigação do ser humano. Isso faz parte do caráter, dos princípios e valores. Mas ainda assim, isso não compra e não garante a salvação da pessoa. A pessoa salva, a pessoa convertida, ela tem este comportamento, ela tem estas atitudes, porque ela sabe que ela deve viver como Cristo viveu. Mas isso não traz a salvação. E como lemos esta carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ele disse: olha, a salvação, ela é a graça de Deus, por isso que vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação é graça, graça é um favor que eu não merecia, é um favor que você não merecia, que nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou, o favor de Deus nos alcançou, e é mediante esta graça que hoje nós cremos na salvação e na vida eterna. Nada que o homem pudesse fazer poderia pagar ou comprar a sua salvação de alguém. Quando assistimos algumas entrevistas, vemos algumas mães dizendo que se elas pudessem, elas dariam a vida delas para estar no lugar que os filhos estão. Muitas vezes dentro de um presídio, muitas vezes debaixo de uma sepultura, muitas vezes enfermos, internados no hospital e desenganados. Como mães, nós aprendemos no culto do Dia das Mães que o amor mais próximo, mais similar, ou melhor tipo de amor para se comparar ao amor que Deus tem pela minha vida e a sua vida é o amor de mãe. Mas nenhuma mãe, por mais que ame o seu filho, poderia entregar a sua vida para que o seu filho fosse salvo. Mas Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, aquele que desde o Gênesis criou aquele lugar para que pudesse falar com o homem e o homem pudesse se relacionar com ele. Mas devido à sua desobediência, o homem foi afastado do relacionamento com Deus. Mas o pai não desistiu do seu filho. Então ele escreveu, ele fez, ele criou um plano de salvação. E neste plano ele enviou o seu único filho para que morresse naquela cruz. E através daquela morte, daquele sangue, nós pudéssemos hoje voltar a ter relacionamento com ele. A dívida foi paga, a sentença foi rasgada. E até mesmo a fé que nos faz acreditar neste plano de salvação. A fé que essas meninas e essas mulheres hoje demonstraram, reconheceram publicamente que Jesus é o caminho e a salvação. Esta fé não é gerada por nós ou em nós, mas esta fé é produzida em nós através do Espírito Santo. Então até a fé que você tem, que você te faz acreditar, é uma fé que foi Deus quem te deu. Olha que coisa linda. Ele não apenas envia o Filho, mas Ele gera em nós, através do Espírito Santo de Deus, a fé que nos faz acreditar nisto, que faz nos acreditar nesta obra. Sem Ele, nada disso seria possível. Não seria possível você crer que Jesus é o Filho de Deus, nem que Ele ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os teus pecados. A morte de Jesus nos trouxe redenção. Você sabe o que é redenção? Quando um escravo tinha uma dívida e ele queria de alguma forma se libertar, ele queria deixar de ser escravo para se tornar uma pessoa livre. Alguém então ia lá e comprava a liberdade dele. Alguém ia lá e se tornaria o seu redentor. Foi assim que Jesus veio. Foi assim que Jesus fez. Ele nos trouxe a redenção, Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o império da luz. Ele pagou a nossa dívida, aquilo que estava destinado a nós, que era a morte eterna. Ele rasgou esta dívida e deu a todos nós, independente de quem sejamos, daquilo que tenhamos feito. Ele nos deu direito a ter salvação e vida eterna. Mas quem tem esse direito? Aquele que é perfeito? Não, porque o único que é perfeito é Deus. Aquele que não peca? Não, porque a Bíblia diz que se você disser que você não peca, você é mentiroso, logo você já está pecando. O único que tem direito
a ter acesso a este plano de salvação é todo aquele que nele crê. Basta crer em Jesus. Basta acreditar que Ele é o caminho que te leva de volta ao Pai. Basta acreditar neste plano de salvação. Efésios 2, do 12 ao 13 diz assim, Efésios 2, do 12 ao 13 diz assim, vamos juntos ler? Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte das suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Naquele tempo, vocês que estavam separados de Cristo, eram estrangeiros. O que um estrangeiro tem por direito numa terra estranha? Nada. O que o estrangeiro tem de direito? Muitas pessoas pensam em mudar ali para a América, e quando chegam lá como estrangeiros, o único direito que eles têm é durante um período estudar ou visitar alguma cidade, algum estado, mas imediatamente precisam voltar para a sua nação. O que um forasteiro, o que um imigrante tem de direito, são direitos limitados. Tem o direito por algumas coisas, mas não tem o direito total, porque ele não é cidadão daquele país que ele decidiu viver. Mas aqui Paulo está dizendo que nós que estávamos separados, porque éramos estrangeiros, agora através de Cristo Jesus, nós que estávamos longe, fomos trazidos para perto através da cruz. Nós não tínhamos direito a nada, não tínhamos direito a nos salvar, não tínhamos direito a vencer o pecado, não tínhamos direito a ter o nosso nome escrito no livro da vida, não havia nenhuma esperança, mas através de Cristo Jesus, através do Filho primogênito de Deus, quando eu creio no plano de salvação, eu passo a ser um co-cidadão do céu, e passo a ter direito a me assentar à direita de Deus Pai, juntamente com Cristo Jesus o Senhor. Eu que era uma pessoa criada por Deus, passo a ser filha e filho de Deus, e como filhos, herdeiros de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Naquela cruz, Jesus conquistou a salvação, Jesus conquistou a cura, Jesus conquistou a libertação, e todos aqueles que são filhos de Deus passam a ter o direito sobre tudo aquilo que Jesus conquistou naquela cruz. Você pode ter direito a isto, você tem direito a isto. O que me chama muito a atenção são pessoas que muitas vezes entregam a sua vida a Jesus, passam pelas águas do batismo, mas não conseguem se enxergar como filhos de Deus, como herdeiros de Deus, e aceitam aquilo que o mundo coloca sobre eles, aquilo que as pessoas colocam sobre eles, um peso, um jugo, uma palavra que muitas vezes paralisa e impede essa pessoa de viver a vida em abundância que Jesus morreu para trazer. Eu quero dizer para você uma coisa: sozinho você e eu não podemos vencer o pecado, sozinhos não podemos vencer os desejos carnais, sozinhos não podemos vencer aquilo que de tão de perto nos rodeia, que são as testemunhas. Mas através da morte de Jesus na cruz, nós recebemos poder e autoridade, e através do poder e da autoridade, nós podemos vencer toda a obra do mal e toda a obra do pecado. Você tem poder e autoridade. Pecado, você tem como vencer. Enfermidade, você tem como orar e repreender. Mas você precisa acreditar neste plano. Efésios 2, do 20 ao 22, diz que somos como um edifício que estamos sendo construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo.
É Ele que mantém tudo firme. É Ele que faz com que cresça esse templo. E assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. O fundamento desta igreja não são as 4 paredes. O que sustenta esta igreja não são essas pessoas que estão de uniforme, ou a pastora que está falando, os pastores que passaram por aqui. O que sustenta, o que alicerça, o que mantém esta obra em pé, não são as paredes e os alicerces onde elas foram construídas, mas o que sustenta esta obra é Cristo. Ele é que sustenta esta obra. Ele é aquele que nos sustenta de dia e de noite nas nossas fraquezas e naquilo que somos fortes. Ele quer te sustentar nesta noite. Ele quer ser aquele que vai te sustentar na tua casa, no teu trabalho, nas tuas adversidades. Cristo é o fundamento. Foi o fundamento dos apóstolos, que experimentaram, que andaram com Jesus, que conheceram Jesus de perto, que viram os milagres, e continua sendo o fundamento também dos cristãos. Eles aprenderam com Cristo e deixaram através da Bíblia as instruções de como devemos dar continuidade a esta edificação. Hoje, quando essas vidas passaram pelas águas do batismo, elas estão dando continuidade àquilo que os apóstolos lá atrás viram, presenciaram e deixaram registrado ali na palavra de Deus. E hoje o Senhor nos convida, dizendo que não basta sermos pedra, não basta sermos filhos e filhas de Deus, mas precisamos fazer parte desta edificação e desta obra que começou com os apóstolos, mas que continua nesse processo de edificação. Por isso somos chamados de família de Deus. Por isso somos chamados para fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. De um lado, somos também o templo do Espírito Santo, a morada do Filho de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Jesus, quando morreu e ressuscitou e voltou para o Pai para preparar-nos um lugar, Ele disse que nos enviaria o próprio Espírito dEle para que habitasse em nós, para nos ajudar nas nossas fraquezas. De um lado, quando aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo de Deus. E do outro lado, somos chamados a ser pedras vivas, para construir um lugar onde as pessoas possam chegar, possam conhecer o amor, o perdão, a salvação que Cristo nos ensinou e nos trouxe. É isso que o Senhor nos coloca aqui, irmãos. É para isso que o Senhor nos coloca aqui, voluntários e obreiros e pastores. É para isso que Deus nos chamou, líderes, para que nós sejamos uma pedra viva, um lugar onde as pessoas possam chegar e encontrar amor, consolo, esperança, e possam ver em nós a manifestação do Filho de Deus. Cada um de nós é importante nesta edificação da igreja neste mundo. E eu te pergunto, você está sendo esta pedra viva? Você está ajudando a construir uma igreja que acolhe, que ama, que ajuda outros a crescerem na fé? Por mais que a salvação seja individual, existem propósitos e bênçãos que só serão liberadas e experimentadas se você andar em unidade como povo de Deus. Eu quero te dizer que durante a pandemia, quando nós estávamos impedidos ou fomos orientados a não nos reunir presencialmente, não haver um ajuntamento de pessoas, nem nas igrejas, nem nas escolas, em lugar algum, a igreja online, ela tinha o seu papel naquele momento e naquela época. Mas não existe como ser uma igreja, não existe como ser o corpo de Cristo, você na sua casa, enquanto uma igreja está reunida aqui, não. Nós estamos sendo chamados pelo Senhor para nos reunirmos, para congregar, para edificar uma igreja que glorifique o nome dEle. Porque quando doer em um, tem que doer no outro. Quando um estiver enfermo, o outro tem que orar. Quando um passar por necessidade, o outro tem que ajudar. É esse o papel da igreja. O papel da igreja não é sentar e assistir o culto. O papel da igreja não é simplesmente vir e receber a palavra. Mas o papel da igreja é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Foi isso que Jesus nos ensinou.
Então que nesta noite você possa se alegrar por estas vidas que passaram pelas águas, que você possa se alegrar por estas mães que viram suas filhas nascerem de novo agora, através das águas do batismo, mas que você também possa chorar com aquelas mães que têm os seus filhos perdidos neste mundo, e que se morrerem não serão salvos, porque estão afastados da glória de Deus. Tem que doer em você, tem que doer em nós, quando sabemos que alguém está tendo com a família destruída, o lar destruído, quando estamos vendo um jovem se perdendo nas drogas. Tem que doer em nós. É o papel da igreja: clamar, orar, jejuar, buscar de Deus uma solução. E a solução não é a placa da igreja, a solução não é a geração eleita, mas a solução continua sendo e sempre será Jesus Cristo, Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é a solução. Eu não sei onde você tem buscado a solução para o seu problema. Eu não sei aonde você tem buscado a solução para a tua enfermidade. Eu não sei aonde você tem buscado a solução para o seu casamento, para o seu filho perdido nas drogas, para a sua filha perdida na prostituição. Eu não sei aonde você tem buscado, mas eu sei aonde está a solução. A solução está em Jesus. Ele é a solução para todas as nossas dificuldades, para todos os nossos problemas. Oh, aleluia! E Ele está disponível, é de graça, não precisa fazer sacrifícios, não precisa se ajoelhar, andar quilômetros, não precisa carregar uma cruz de madeira, não precisa tentar comprar com dízimos e ofertas, porque dízimos e ofertas não compram solução de problemas. Dízimos e ofertas também não compram a salvação. Você não precisa fazer nada, porque tudo já está consumado e foi consumado naquela cruz. Basta que você reconheça que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado a este mundo para morrer, ao terceiro dia ressuscitar e voltar para o Pai, para nos garantir uma esperança. Oh, aleluia! A solução não está no governo, a solução não está no saldo bancário, a solução não está no nosso amor pelos nossos filhos, a solução não está no amor que uma esposa sente pelo seu esposo, ou vice-versa. A solução não está em nós, jamais esteve. A religião pode criar muitos caminhos, a ponto que existe um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Se todos os caminhos levassem a Deus, o mundo não estaria perdido, porque todos dizem que conhecem o caminho. A Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho. Ele tanto é o caminho, que no túmulo de todos que morreram, talvez você chegue lá e veja: aqui jaz, aqui estão os ossos, aqui está o corpo embalsamado, aqui está. Mas se você for no túmulo de Jesus, você vai encontrar uma placa com os seguintes dizeres: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. O único que eu conheço que ressuscitou se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele ressuscitou para vencer o último inimigo, a morte. Oh, aleluia! O último inimigo nós podemos vencer. O último inimigo nós podemos vencer perguntando a Ele: ó morte, aonde está a tua vitória? Oh, aleluia! Aqueles que creem em Jesus não passarão pela morte, mas viverão por toda a eternidade com Cristo. Oh, aleluia! Aleluia! Você tem medo da morte? Se você tem medo da morte, é porque você não sabe quem é o Deus
a qual você serve. Só podemos ter medo da morte quando não temos a certeza de quem nos espera do outro lado. Eu não tenho medo da morte. Sabe por quê? Porque a morte para aqueles que confiam em Jesus é lucro. Todos nós esperamos Jesus voltar. Ele foi para o Pai nos preparar lugar, mas Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Se coloque de pé. Aleluia. Rafael, Letícia. Oh, aleluia. Sabe, muitos vivem esta vida como se ela fosse eterna. Muitos vivem esta vida como se ela fosse apenas comida e bebida. Muitos vivem esta vida preocupados apenas em conquistar bens materiais e deixar herança para os seus filhos. Muitos vivem esta vida emendando de segunda a segunda o seu trabalho, buscando o seu salário, o seu sustento. É necessário. Nós não comemos fé, nós comemos alimento material, e esse alimento ele é conseguido ou conquistado ou obtido com recursos materiais. Não estou dizendo que recursos materiais nesta vida que vivemos terrena não são necessários, mas isso não pode ser o propósito da tua vida e da tua existência. Você não nasceu para trabalhar e ganhar recursos. Aliás, quando Deus criou o homem não precisava trabalhar. Bastava que ele cuidasse daquele lugar que Deus o havia colocado, porque até o próprio alimento Deus dava para ele. A mulher não tinha dores de parto, mas eles desobedeceram, eles decidiram se afastar de Deus. E a punição foi que aquele homem teria que trabalhar agora e suar para conseguir o seu sustento. E aquela mulher sentiria as dores de parto quando fosse parir os seus filhos. Eu quero dizer para você, para alguns isso é o suficiente, mas é pouco demais perto do sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Diz assim a palavra de Deus: e agora estou indo para perto de ti, mas digo isto enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isto para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também sejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quem está dizendo isto? Jesus. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste, e que me amas, e amas os meus seguidores como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Jesus está dizendo que o Senhor te ama antes de tudo acontecer. Muito antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, o Pai já te amava. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam
e continuarei a fazer isto, para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Jesus estava dizendo que tudo aquilo que Ele fez foi para que através dele, eu e você pudéssemos nos reconectar com o Pai. Ele está dizendo que o amor que estava nele foi colocado nos nossos corações, para que através do amor de Deus que está em nós, outros o conheçam e creiam que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Veja, igreja, a sua responsabilidade. A tua responsabilidade enquanto membros deste ministério não está em apenas servir como vocês fazem tão bem. Nós, enquanto pastores, a nossa responsabilidade não é apenas de pregar o Evangelho. A responsabilidade dos que cantam e tocam não é apenas ministrar o louvor e a adoração. Aqueles que cuidam dos carros não é apenas zelar pelo patrimônio dos irmãos. A nossa responsabilidade, ela se torna ainda maior. Nós temos que viver como Cristo viveu, para que através das nossas atitudes, isso faça com que muitos outros creiam neste plano de salvação que foi apresentado hoje aqui. Então, se você está aqui nesta noite, e a igreja te feriu, líderes te feriram, instituições te decepcionaram, pessoas falaram que não deviam ter falado, se pessoas colocaram um peso e um jugo tão grande sobre a tua vida, que te fizeram desistir e desacreditar, eu quero dizer nesta noite, que essas pessoas não representam Jesus. Podem representar uma placa de igreja, podem representar a si mesmas, podem representar uma religião, mas não representam este amor do qual nós mencionamos aqui desde o início, quando celebramos a partir do momento da decisão destas vidas. Não se afaste de Deus, não se afaste de Jesus, porque pessoas te decepcionaram ou instituições te decepcionaram. Todos nós somos falíveis, passíveis de erro, mas aquele que morreu na cruz pela minha vida e pela sua vida, ele jamais errou, ele jamais se enganou, e ele jamais desistirá da tua vida. O Pai jamais desiste do seu filho. O Pai que verdadeiramente o ama, jamais desistirá do seu filho. E eu quero que você saiba, Jesus te ama e não desistiu de você. Os planos que o Pai fez antes da criação deste mundo, para a tua vida, os sonhos que o Pai gerou quando você ainda estava informe no ventre da sua mãe, esses planos não se frustraram e não fazem parte do passado. Mas eles estão guardados, esperando que você diga: eu quero voltar, eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Não deixe Jesus por nada, não abandone a Jesus, porque a instituição religiosa, a religião, a igreja, os líderes, alguém um dia te decepcionou, não. Nenhum destes morreu na cruz no Calvário por você. Eu não morri na cruz para salvar nem mesmo a mim, nem mesmo as minhas filhas. Se alguém te decepcionou e fez com que você parasse no caminho, deixasse de viver a vida que Deus tem para você, deixasse de você exercer o ministério para o qual você foi chamado, te fizesse parar até mesmo de buscar a presença de Deus, saiba que esta vida está mais próxima da cruz do que você, porque ela está entre você e a cruz. Você olha para ela, mas não olha para Jesus. Hoje o Senhor está te dizendo: olha para mim, olha para a cruz, olha para o sacrifício, olha para o plano. Hoje, quando nós olhamos para este tanque batismal, é bom que nós venhamos a nos lembrar no dia que nós passamos pelas águas do batismo. A mesma alegria que essas meninas e essas mulheres sentiram, nós sentimos um dia,
E talvez pela trajetória, muitos se esqueceram da alegria da salvação. Muitos se esqueceram da alegria que sentiram, da paz que sentiram quando um dia levantaram a mão convidando Jesus para que fosse o seu Senhor. Permitiram que os seus olhos ficassem vendados, que o seu coração ficasse endurecido, petrificado, e que aquilo que um dia sentiram, ouviram, os endurecesse e os afastasse para longe da presença de Deus. Mas hoje o Senhor está nos chamando, aí mesmo no teu lugar, a voltar para Jesus, a reconhecer que sem Ele nós não podemos nada, nós não conseguimos nada, e nós não vamos avançar, nem nesta vida e nem na eternidade. Fecha os teus olhos.